Olá, tudo bem? Meu nome é Rosane de Carvalho e esse é o meu sinal na comunidade surda. Hoje eu estou aqui para compartilhar com você sobre a minha experiência com o TDAH. A suspeita desse transtorno começou lá em 2003, quando eu fui fazer um exame psicológico para tirar a carteira de habilitação. E aí a psicóloga me disse que não costumava falar o resultado, né, dessa prova. E aí, mas ela falou assim, mas no seu caso, eu preciso te avisar, né? O resultado deu 75%. Se fosse 74%, você não teria passado. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Os anos foram passando e quando eu descobri o TDAH, eu já estava com depressão. A depressão, ela pode ser causada por vários fatores ou a combinação deles. Pode ser uma questão genética, de acordo com o histórico familiar. Às vezes já tem pessoas que têm depressão na família. Pode ser por uma mudança na vida, problemas que aconteceram. Pode ser pelo uso de medicamentos, né, ou problemas de saúde crônicos. O que é problema de saúde crônico? Aquele problema que ele acontece na vida da pessoa e demora muito tempo para a pessoa restabelecer, ou é muito longo, né, esse processo. Aproximadamente 40% do risco, né, da depressão está relacionado com a genética. Eu vou compartilhar com vocês aqui o meu relato, né, em relação ao TDAH e à depressão. E eu quero compartilhar com você que eu estou muito feliz em poder fazer esse vídeo, né, e contar, quando eu estava construindo essa narrativa, me deu um sentimento de alegria, porque tudo isso que eu vivi e vivo com o TDAH, hoje eu posso aqui compartilhar com você e talvez você até se identifique com essa história. E se você acha que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe, se inscreva no nosso canal, deixe nos comentários se você tem alguma experiência ou se você tem alguma sugestão de algo que você queira saber sobre esse assunto, ou ainda dúvidas, perguntas, ok? Então, o TDAH, ele está presente em cerca de 6 a 11% das crianças, em 3% em adultos. É um transtorno neurobiológico, 80% hereditário. E também pode ser que aconteça por fatores ambientais, né? Criança que nasce fora do tempo, abaixo do peso, ou a mãe é fumante. A pessoa que tem o TDAH, ela tem dificuldade em algumas áreas, como a atenção, a planejamento, às vezes não consegue se organizar, a memória de trabalho, que é a memória que a gente usa para lembrar coisas que na hora que a gente está realizando algo, por exemplo, fazendo comida, a gente tem que lembrar do sal, tem que lembrar de colocar os temperos. Isso faz parte ali da memória de trabalho. O TDAH também tem dificuldade com o autocontrole, com a flexibilidade. Às vezes tem um pensamento de uma maneira, tem dificuldade de enxergar de outra forma. Mas também, quem tem o TDAH tem o hiperfoco. Quando estão focados naquilo que eles gostam, elas parecem que são surdas, parece que não está acontecendo mais nada. Por exemplo, se estão no computador, jogando, brincando, começa a escurecer e aí vai ficando escuro, você chega no ambiente e fala assim, não tem luz? Não, mas está tão focado que não percebem que o sol já se pôs e que precisa acender a luz. As pessoas que têm o TDAH também têm dificuldade para iniciar ou terminar uma atividade. Começa um curso, começa uma tarefa,
Quando percebe, tem um monte de coisas iniciadas e não conseguiu terminar nenhuma. Tem dificuldades com as regras, tem dificuldade de fazer ações que não têm recompensa, né? Que é aquelas coisas, a gente fala, as coisas chatas de fazer. Sim, pode ser, né? Perde material, na escola, perde material escolares, são tímidas. Muitas pessoas têm uma raiva intensa. Os sentimentos também são muito fortes. Tudo é muito intenso. Se tem raiva é muito, se está alegre é muito, né? Se está triste, está muito triste. Tem dificuldade para manter amizades. São facilmente enganadas. Parece que não percebem a maldade do outro devido à falta de atenção. Muitas vezes interpretam as situações do jeito delas. E quando não é tratado, na adolescência, a pessoa que tem um TDAH pode apresentar o TOD. O que é o TOD? É um transtorno positivo desafiador. E quando não é tratado, isso traz prejuízos para a pessoa que tem o TDAH. No meu caso, a falta de atenção desde a infância, sem a tolerância dos amigos na escola, dos professores e às vezes até da minha família, né? Porque naquela época ninguém conhecia o que era TDAH. E as pessoas não têm paciência com a falta de atenção, muitas vezes com os erros, né? E aí a autoestima ela foi cada vez mais sendo rebaixada e o corpo começou a sofrer com isso. Dores de estômago, dores de cabeça, infecções de garganta. Cheguei a reprovar na escola porque faltava muito, estava sempre com a garganta inflamada, dor de estômago, dor de cabeça, né? Então isso fez com que eu me ausentasse da escola. Mas quando eu, na fase adulta já, né, comecei a ter os sintomas da depressão, eu procurei um psicólogo, né, procurei a psicoterapia para me ajudar nesse movimento, né, para que eu queria sair. No começo eu não queria muito não, porque eu falava que eu não estava louca, né? Então estou até aqui compartilhando para você que pensa que psicoterapia é coisa de doido, para você refletir sobre isso e nos ajudar nessa campanha de que quem faz psicoterapia não é louco. É uma pessoa que está precisando de ajuda. Assim como nós vamos ao médico, por exemplo, se alguém quebrar uma perna, né, o que a gente vai fazer? Vai levar ao médico. E se alguém está com problema emocional, eu preciso sim de um tratamento, preciso procurar um psicoterapeuta, preciso buscar, se for o caso, o psiquiatra, para me ajudar com a medicação. Então, o processo, quando eu procurei a psicoterapia, eu já estava num processo de sofrimento, de fragilidade, fazia muito esforço para realizar as tarefas e cumprir as obrigações do trabalho. E isso trazia um desgaste emocional, um cansaço físico muito grande. E como defesa, né, para tentar sobreviver nessa situação, minha opção era o isolamento, ficar quieta, retraída, e muitas vezes tinha ideações suicidas. Pensava em situações de me ferir. A ideia da pessoa que está nessa situação não é de acabar com a vida, mas é de acabar com a dor. E aí, durante o processo de psicoterapia, junto com o terapeuta, eu fui compreendendo as características minhas positivas, que antes eu não tinha a noção de que eu tinha condições de fazer algo, que eu tinha um conhecimento técnico, né, uma habilidade dentro da minha profissão, que eu era dedicada no meu trabalho, nas coisas que eu fazia,
que eu tinha condições sim de ter a minha opinião e que em alguns momentos eu ia agradar, em outros momentos eu ia desagradar as pessoas e tudo bem por isso. Era comum eu me sentir, parecia que eu não fazia parte dos grupos que eu participava. Na família parecia que eu era estranha. No trabalho parecia que eu era estranha. Eu não conseguia fazer parte dos grupos. Hoje, eu me sinto muito feliz. Não só de dizer que eu tenho TDAH, mas que eu sou TDAH. Porque não tem cura. Nós conseguimos, nós aprendemos a lidar, nos conhecer, né? Nós conseguimos lidar com essa situação. E este é o resultado de um tratamento, né, de buscar ajuda. E no meu caso, procurei a ajuda do terapeuta, fiz a psicoterapia, teve o acolhimento da família, o amor e o principal, a proteção de Deus, né? O psicoterapeuta teve o cuidado comigo, mas eu creio que é as mãos de Deus que conduziu todo esse processo. E eu quero deixar aqui para você hoje a ideia de que as pessoas vão se curar sozinhas ou que é frescura, que não é nada, que depressão, isso é frescura, é falta do que fazer. Na verdade, é preconceito. Só quem já passou, quem já sentiu o que é ter depressão, pode falar sobre este assunto e tem condições de falar sobre esse sofrimento. E você que está me vendo aqui hoje, se você precisar de ajuda, não se envergonha, tenha coragem, porque eu sei que é difícil pedir ajuda e o outro, muitas vezes, as outras pessoas não entenderem e falam assim, é louco, essa aí é falta de fé. Não é nada disso. Eu conto com você nessa campanha contra o preconceito dos tratamentos para a saúde mental e saúde emocional. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber mais conteúdos aqui no nosso canal. Um grande abraço.